Meus amigos e amigas, com muita alegria e satisfação, estamos aqui para mais uma Escola da Fé. Vamos continuar o nosso curso bíblico. Hoje vamos conversar sobre um livro muito interessante da Bíblia, que é o livro de Tobias. Um livro que tem 13 capítulos e conta uma história muito interessante. Quem já leu o livro sabe. Vamos aqui então fazer um estudo sobre esse livro hoje, tá certo? Dentro dos livros históricos da Bíblia, certo? Muito bem, vamos começar rezando, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa fazer um bom programa. Quero pedir desculpa que eu estou um pouco ainda gripado, de vez em quando pode tossir um pouquinho, mas paciência, né? Não é por isso que a gente não vai fazer o nosso programa, tá bem? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei, Senhor, em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciamos retamente todas as coisas, né? Esse estudo de hoje do livro de Tobias, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, vamos conversar um pouco sobre o livro de Tobias, está aqui na Bíblia, né? Na parte dos livros históricos da Bíblia, né? Então, é um livro muito interessante, né? Como nós vamos ver. E a gente sabe que os livros de Tobias, Judite e Esther foram escritos assim no gênero literário chamado Midrash. Midrash é a narração de um fato histórico, assim com uma ênfase religiosa, enfatizando a fé, né? Isto é, uma ação de Deus que age em defesa dos fiéis e realçando os aspectos edificantes, também moralizantes dos fatos narrados, assim, com o intuito de o quê? Formar os leitores. São esses livros históricos muito interessantes da Bíblia, né? Alguns estudiosos da Bíblia, que a gente chama de exegetas, eles veem o livro de Tobias assim como uma novela exemplar, ou uma narrativa sapiencial. É uma colocação desses especialistas da Bíblia. São histórias edificantes, que não se sabe quando ocorreram exatamente, e que não se referem a todo o povo de Israel, né? Mas apenas, no caso da Judite, uma família, não é? Ou melhor, no caso de uma pessoa, Judite, no caso de uma família, Tobias, ou até uma cidade. Bom, a intenção do autor é o quê? É ele servir-se dos elementos históricos conhecidos pelo povo judeu, que guarda essas coisas com muito cuidado, como uma espécie de uma moldura, né, na qual eles inseriram, de uma forma concreta, ensinamentos religiosos. Então, é uma história de um fato que eles consideram histórico, né, e que traz ali uma série de ensinos religiosos. O que importa para nós é exatamente a revelação religiosa. A Bíblia, a gente sabe, tem muita coisa que a gente não sabe se, por exemplo, foi real, né? Por exemplo, o livro do profeta Jonas, por exemplo, São Gregório Magno dizia que ali era uma espécie de uma parábola, que a igreja não tinha certeza que foi um fato histórico, mas não importa. O que importa é o ensinamento religioso que o livro traz. É como, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Será que o filho pródigo existiu? Não sei, Jesus disse que é uma parábola. Mas o que é importante é o ensinamento que ele traz, né? Então, são as chamadas narrações episódicas ou uma literatura edificante. É assim que os judeus chamavam.
Bom, o objetivo desses livros, Judite, Esther, né, Tobias, é exatamente exortar os judeus a confiar em Deus, louvá-lo, praticar as obras de misericórdia, manter a identidade judia, né, tomando esposas da mesma época, da mesma raça, não tomar esposas assim que não fosse do povo judeu, para que não houvesse aquele perigo, né? Bom, e por outro lado também mostra o quê? Ajuda da providência divina. Deus não manifesta externamente o seu poder, mas dirige os acontecimentos. A gente não vê nesses livros, Tobias, né, uma ação assim, vamos dizer, espetacular de Deus, mas a gente vê Deus agindo nos acontecimentos, tanto no caso de Tobias, como no caso de Esther, como no caso de Judite. É isso que a gente vai procurar tirar aqui nessa aula, tá certo? Os personagens desses livros, eles sabem disso, e eles põem toda a sua confiança em Deus, que realizará o seu desígnio de salvação. Esse aqui é o ponto central. Mesmo se falham, muitas vezes, os instrumentos humanos que ele escolheu, né? Deus sabe, mesmo através de falhas humanas, fazer com que o projeto dele aconteça. Isso já vem lá desde Abraão, né? Bom, o livro de Tobias foi escrito em aramaico, na metade do século II antes de Cristo. Então, vamos colocar aí mais ou menos 150 anos antes de Cristo. Provavelmente foi escrito na Palestina. O texto original, né, em aramaico, ele só foi conservado em grego e latim, ou seja, nós temos a cópia do original aramaico em grego e latim. Isso aconteceu muito com os livros da Sagrada Escritura. Muitas vezes você não tem mais o original, você tem cópias no grego e no latim, né? E com pequenas discordâncias entre si, que é algo coisa normal. Quando você traduz um livro, o livro sempre não fica exatamente como o original, mas a parte básica é conservada, né? Bom, o texto do livro, ele foi transmitido até nós por 3 grupos de copistas. Você sabe que a Bíblia era copiada antigamente, não tinha imprensa como hoje, né? 3 copistas que contêm entre eles algumas diferenças. Por isso que a gente nota, né? Segundo a Vulgata, que é a tradução latina da Bíblia, feita por São Jerônimo, mais ou menos, São Jerônimo viveu de 340 a 420, que foi declarada a versão oficial da Igreja, né, pelo Concílio de Trento, a Vulgata dele, né? Então, o texto da Vulgata de São Jerônimo, muitas vezes, né, é diferente do texto grego, que acarreta diferenças também em algumas numerações dos versículos. Então, quando você for ler, né, numa Bíblia, por exemplo, a Bíblia da tradução grega e uma Bíblia da tradução hebraica, você vai notar que tem diferenças. É por causa disso que eu estou explicando aqui. Isso vem lá das origens, né? Bom, vamos entrar um pouco na história de Tobias. A história de Tobias tem uma grande importância religiosa, porque mostra o grande ideal religioso de uma família de israelitas que vivia pela fé e que, portanto, é um exemplo para nós, né? É mostrada uma história que aconteceu em Nínive, aquela cidade, né, que era lá da Babilônia, onde o profeta Jonas foi, né, pregar lá e a conversão, durante o exílio, né, que esse povo viveu ali na Babilônia. A gente sabe que por volta do ano 600 a.C., até 530 a.C., mais ou menos 70 anos, todo o povo da Judéia, a tribo de Judá, foi levada para o exílio da Babilônia, quando o imperador babilônico Nabucodonosor praticamente destruiu o templo, né, de Jerusalém e levou o povo judeu cativo para a Babilônia. Bom, então, mais ou menos, o que se sabe é que nesse período aí que deve ter acontecido os fatos que são narrados no livro de Tobias. Nós vemos aí a virtude
vemos a fé e vemos a grandeza do velho Tobit, pai de Tobias. Então, Tobit é o pai, né? Que foi posto à prova pela providência divina, né? Que, na verdade, faz tudo terminar bem, né? Em atendimento às orações do velho Tobit, né? Então, a própria providência divina permitiu isso, né? Então, há muitas passagens que são edificantes, que marcam o amor de Deus, marcam a piedade filial, a perseverança nas provações, o valor da misericórdia, o valor da esmola, a santidade no casamento, sabe? É um livro assim cheio de ensinamentos religiosos profundos, edificantes. Por isso que eu estou trazendo aqui. Eu vou colocar alguma coisa aqui hoje nessa nossa conversa. É como se fosse o espelho de um judeu justo, um judeu assim, daquele tipo de Zacarias, tipo Jeremias, tipo, não sei, o velho Simeão, aquele judeu justo, tipo José, né? E que serve de modelo para os cristãos, sem dúvida, né? É uma história edificante, onde aparece o notável dever para com os mortos e o conselho de dar esmolas. Vamos ver aí várias coisas que ele coloca. Bom, o sentimento da família aí se exprime com emoção e desenvolve assim o grande valor do matrimônio, como já no conceito cristão. Então, mesmo lá, muito antes de Cristo, já se tinha aquele grande valor do matrimônio, né? E é interessante o papel desenvolvido pelo anjo Rafael, né, que guia e assiste Tobias, o jovem Tobias, filho de Tobit, e que manifesta a ação de Deus. Mas, interessante, né? Ao mesmo tempo o anjo se esconde, né? Ele que é o mensageiro de Deus, mas ele, né, aparece como se fosse um homem que ajuda Tobias, né? Então, o livro de Tobias é a história dessa família, né? Tobit, o pai, foi um exilado da tribo de Neftali, segundo o texto bíblico, residente, como eu falei, em Nínive, mas um observante da lei, né? Rigorosamente, um homem piedoso, caridoso. Ele sepultava os cadáveres dos judeus que eram mortos, porque ali no exílio, né, os judeus morriam e ficavam assim meio insepultos, né? Bom, por isso, enquanto todos eles iam adorar os bezerros de ouro lá, né, que o rei de Israel, Jeroboão, lá das 10 tribos de Israel, né, que tinham se pervertido, esse bezerro de ouro que o Jeroboão tinha feito, só ele fugia da companhia de todos e dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde ele adorava o Senhor, no tempo que estava em Jerusalém, né? Adorava o Deus de Israel, oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os seus bens. Então, Tobias já era um homem que vivia, né, essa realidade. Interessante que ele ficou cego, né? Fezes de uma andorinha, quando ele estava dormindo, caiu nos olhos dele. Mas assim como o Jó, né, o velho Jó, ele não se impacientou e ele aceitou tudo em Deus. Aí está a primeira grande lição que esse livro nos traz. Tobit ficou cego, mas ele aceita sem revolta, sem perder a fé, né? Sem desesperar e sem desanimar. Não. Continuou, né? E ele disse o seguinte: Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova, diz o texto, né? Para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Olha aí. Então, o exercício da paciência. A paciência é uma das virtudes mais importantes, né? É aquela virtude que se alia à virtude da fortaleza e que nos momentos de sofrimento, de privação, a pessoa, né, não perde a fé em Deus e não se desespera. Por isso, ficou de exemplo para os judeus e hoje de exemplo para nós, né? Como havia sempre temido a Deus desde a sua infância e guardava os mandamentos, ele não se afligiu,
nem murmurou contra Deus por ter sido atingido, então, pela cegueira. Isso o texto, né, do livro de Tobias mostra muito bem. Bom, mas perseverou firme no temor de Deus, continuou a dar-lhe graças em todos os dias da sua vida. Olha, é aquilo que São Paulo diz, né? A gente vê na primeira carta de São Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17, São Paulo fala assim: em todas as circunstâncias dai graças a Deus. Porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus. Então, se é para dar graça em todas as circunstâncias, então todas é todas, nas circunstâncias agradáveis da vida e também nas circunstâncias desagradáveis da vida. É aí que a gente prova a Deus a fé. E Deus sempre permite uma aprovação dessa com uma finalidade, para a nossa santificação, para o exercício de algumas virtudes que talvez a gente não consiga viver de outro jeito. Bom, aos que o criticavam, perguntando onde é que estava a sua esperança em Deus, o que o Tobias respondia? Não faleis assim, somos filhos dos santos patriarcas e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança nele. Olha que bonito. Está no capítulo 2, versículo 17. Então Tobias ele volta-se para Deus com fé e diz, né? Diz o texto, que Tobias então, ele suspirando em meio de suas lágrimas, ele se pôs a orar. E como é que era a oração dele? Vós sois justos, Senhor, vossos juízos são cheios de equidade, e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos depois de mim, Senhor. Não me castigueis por meus pecados, e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem das dos meus antepassados. Essa oração está no capítulo 3 de Tobias, de 1 até 3. Veja que oração bonita, né? Os judeus pensavam que todo castigo era consequência dos pecados. Deus castigava por causa do pecado. Não é bem assim, né? Mas ele, naquele contexto que eles viviam, colocava exatamente isso. Não me castigueis por meus pecados e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem das dos meus antepassados. Nós temos aqui essa coleção de 5 volumes, que é um curso bíblico, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente. O primeiro volume é Introdução à Bíblia, é uma explicação boa de como é que você deve ler a Bíblia, entender a Bíblia, o que são os gêneros literários, etc, etc. E aqui tem os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, uma explicação deles. Tá? Depois nós temos os livros históricos que nós estamos tratando agora, né? Juízes, Josué, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, que nós já vimos, né? Depois os livros de Tobias, Edite, Esther e Macabeus, que nós vamos ver ainda aqui nesse nosso curso. Bom, temos também os livros sapienciais, que são os livros de sabedoria da Bíblia, como, né, Provérbios, Sabedoria, Eclesiástico, Eclesiastes, etc. Temos os profetas, uma explicação dos livros dos profetas, são 5 profetas maiores, ou melhor, 4 maiores e 12 menores, maiores, não é? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois tem aqueles 12 profetas também, chamados menores, porque escreveram menos, né? Temos o Novo Testamento, uma explicação dos Evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, e só está faltando aqui mais um livro ainda que vai ser publicado, que é sobre as cartas dos apóstolos e um estudo sobre o Apocalipse, ok? Isso então pode ajudar também quem quer fazer um curso bíblico de leitura, né? E, ao invés de acompanhar tudo aqui, porque aqui vai ser um curso completo também, tem essa vantagem. Bom, vamos continuar com a nossa conversa sobre o livro de Tobias. Eu parei naquela oração que Tobit, o velho, né, o pai de Tobias, fez, né? Vou repetir rapidamente. Vós sois justos, Senhor, vossos juízos são cheios de equidade e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor,
Não me castigueis por meus pecados e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem dos meus antepassados. Sabe, os livros que contêm orações na Bíblia são muito bonitos. Por isso eu gosto de trazer um pouco delas aqui, para a gente tomar esse conhecimento, né? Bom, então eu já falei, né, vale a pena repetir aqui, que essa conduta exemplar de Tobias nos faz lembrar, então, daquelas passagens também de São Paulo, né? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, 28. Esta é uma frase de São Paulo que a gente precisa guardar e repetir sempre, sabe? Principalmente nas horas difíceis da vida. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. A gente não conhece o plano de Deus perfeitamente. Dom Estevão Bittencourt dizia assim, que o plano de Deus é como você olhar um tapete persa, que ele é bonito por cima, mas por baixo é uma coisa horrorosa, cheio de nós, cheio de ponta, né? Então, Dom Estevão dizia assim, que nós estamos vendo a nossa vida por baixo, esses nós, essas aflições, tribulações. Quando a gente passar por lá de lá, aí nós vamos ver aquela beleza do tapete persa, que é uma coisa maravilhosa, entenderam? Então, as coisas que acontecem aqui, a gente não entende. Por que esses nós? Por que essas pontas? Por que essa... Espera que quando a gente passar por lá de lá, a gente vai entender tudo. Diz a igreja que a gente vai entender tudo no juízo final. Quando Jesus voltar, aí toda justiça será feita e nós vamos entender por que Deus permitiu essas coisas acontecerem. Bom, e em todas as circunstâncias dai graças, como diz São Paulo, já falei disso também, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Bom, vamos continuar a história de Tobit. Tobit ele tinha um parente chamado Hagel, que morava numa cidade chamada Equitabana, lá hoje na região ali da Pérsia, que tinha uma filha chamada Sara, que viu morrer sucessivamente 7 noivos na noite do casamento por um demônio chamado Asmodeu. Está lá em Tobias 3,8. Então esse Hagel, que era amigo de Tobias, tinha uma filha, né, que casou 7 vezes, mas os 7 noivos morreram no dia do casamento. Bom, então Sara, que era essa menina, essa moça, implorou a Deus com uma fervorosa oração para vencer o mal. É bonito também a oração de Sara, vale a pena a gente recordar. Ela diz assim, Deus de nossos pais, que vosso nome seja bendito, rogo-vos, Senhor, que me livreis dos laços desse opróbrio, né? Ver morrer os maridos, ou então que me tire de sobre a terra. Vós sabeis que eu nunca desejei um homem algum e que guardei minha alma pura de todo o mau desejo. Nunca frequentei lugares de prazer, nem tive comércio com pessoas levianas. E se consenti em casar-me, foi por vosso temor e não por paixão. Porque o judeu, ele tinha que casar, homem e mulher. Tanto que sabe que a palavra solteiro, solteira, não existe na língua hebraica, não existia na língua hebraica? Porque para eles era a lei de Deus que tinha que casar. Tanto é que os sacerdotes eram casados, os levitas eram casados. O celibato só entrou na história aqui, 1.200 anos depois de Cristo. Porque a igreja entendeu que os consagrados, eles têm que ser como Jesus Cristo, celibatários. Mas na mentalidade judia não tinha isso. Então a Sara diz, se consenti me casar, foi por vosso temor e não por paixão. Temor quer dizer para obedecer a sua lei. Está lá em Tobit 3,13. Diz o livro que essas orações foram ouvidas ao mesmo tempo diante da glória do Deus Altíssimo. E um santo anjo do Senhor, Rafael, então foi enviado para curar Tobit e curar Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Enquanto Tobit rezava aqui, né, que nós vimos a oração de Tobit, Sara rezava lá na casa do seu pai Hagel, né, dirigindo ao Senhor. Bom, Tobit, achando que ia morrer, ele dá a seu filho Tobias conselhos maravilhosos. É uma página muito bela que vale a pena
a gente meditar sempre, que eu vou trazer aqui alguma coisa, né? Então, o velho Tobit, falando para o filho, algo que todo pai pode contar para o seu filho. Ele dizia, quanto a ti, meu filho, né? Conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Olha que bonito. Conservar sempre o pensamento de Deus. Enquanto muita gente não acredita em Deus, pensa em Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado. Olha aí outra coisa bonita. Pensa em Deus e não peque. E de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus, os preceitos, os mandamentos. Então, pensa em Deus, foge do pecado e guarda os mandamentos. 4, dá esmola dos teus bens e não te desvie de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Olha que bonito. Se você não te desvia do pobre que precisa de você e você ajuda com a sua esmola, Deus também não desviará de você. Que sabedoria, né? Seja misericordioso segundo as tuas posses. É o que a igreja hoje pede para nós. Quando a igreja pede para a gente dar o dízimo, por exemplo, a igreja não obriga que a gente dê 10%. Não está nem no catecismo da igreja, nem no Código de Direito Canônico. O que a igreja fala? Cada um é obrigado a ajudar a igreja de acordo com as suas possibilidades. Quem tem mais, dê mais. Quem tem menos, dê menos. Não é? Então, o Tobit fala para o filho, se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco de coração. Olha que bonito, né? Aí ele fala assim, acumularás uma boa recompensa para o dia, porque a esmola livra do pecado e da morte. Olha que isso faz lembrar aquilo que São Pedro disse lá na primeira carta dele. São Pedro diz, a caridade encobre uma multidão de pecados. E aqui o Tobit diz, a esmola livra do pecado e da morte. E preserva a alma de cair nas trevas, e preserva a alma de cair nos pecados. O que é as trevas? As trevas é um pecado, né? Ele fala, a esmola será para todos os que a praticam um meio de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Então, a gente vê como é que a esmola, ela atravessa os livros sapienciais da Bíblia, a gente vê a esmola no livro do Eclesiástico, sempre fala da esmola. Lá em Jesus, lá no Sermão da Montanha, coloca como remédios, né, contra o pecado, o jejum, a esmola e a oração. Então a gente vê essa sintonia que existe entre o livro de Tobias e com os livros, né? E continua o Tobias falando para o pai, para o filho, guarda-te, meu filho, de toda fornicação. Olha aí, o que é fornicação? Para eles era tipo assim de um adultério. Ele fala aqui, fora de tua mulher, não te autorize jamais um comércio criminoso. Para nós hoje a fornicação é mais usado para aquele que vive uma vida sexual sem ser casado com uma pessoa qualquer. Isso é fornicação. Hoje a gente fala que o adultério é aquela pessoa que é casada e trai o seu esposo, ou trai a sua esposa, né, com outra pessoa. Mas é interessante o que o Tobit fala para o filho, né? Guarda-te de toda fornicação, fora de tua mulher. Não te autorize jamais um comércio, ele chama de um comércio criminoso. Né? É muito forte isso. A igreja, o que a igreja nos ensina hoje sobre isso? A castidade. O que é a castidade? Castidade não é você não viver a vida sexual. A castidade é o homem viver a vida sexual com a sua esposa. E qualquer ato sexual fora disso é pecado contra a castidade. O único lugar para que o sexo seja vivido, de acordo com a nossa fé católica, é no casamento. Fora do casamento, qualquer atividade sexual é pecado. Entende? Eu até escrevi um livro, aproveita aqui da minha frente, foi bom que eu vou poder mostrar. Vida sexual no casamento. Muitas pessoas me perguntam o que um casal católico, cristão, como é que pode ser realizada o ato sexual desse casal, tal? O que é válido, o que não é válido?
Aqui eu pesquisei bastante, ouvi pelo menos 6 padres especializados em moral católica, inclusive o nosso querido padre Wagner da Canção Nova, eu mostrei para ele, fez doutorado em moral lá em Roma, né? E concordaram com o que está escrito aí. Ajuda a gente tirar alguma dúvida. Muito bem, continua o velho Tobit dizendo para o seu filho, nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito. Olha, o orgulho, ou tuas palavras, porque ele é a origem de todo o mal. Olha que sabedoria. O orgulho, a soberba é a origem de todo o mal. E o Novo Testamento fala disso. Né? O que São Pedro diz na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 5? São Pedro diz exatamente isso. Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas ele dá sua graça a quem? Ao humilde. Né? Então a gente vê como é que o velho Tobit, né, como os judeus tinham já aí uma sabedoria que nós podemos dizer que é evangélica. Jesus apenas, né, reacendeu tudo isso Por isso Jesus fala, eu não vim para revogar o que era antigo, eu vim para aperfeiçoar. Né? E aí continua o velho Tobit dizendo, a todo o que fizer para ti um trabalho, paga o seu salário na mesma hora. Olha que coisa bonita. O sujeito trabalhou, paga. Né? Que a paga de teu operário não fique um instante em teu poder. Nesse mundo de hoje, que a gente vê muito calote, né? Muita gente que tapeia o outro, enrola, não paga, não sei o quê. O velho Tobit diz, a paga do teu operário não fique um instante em teu poder. Porque, principalmente no tempo deles, a pessoa trabalhava por dia. Não tinha esse negócio de um contrato com carteira assinada, com fundo de garantia, e férias, e 13º, nada disso. O cara trabalhava o dia inteiro, de 6 da manhã às 6 da tarde, e o patrão já pagava. E aquele dinheiro era o sustento para ele do dia seguinte. Entendeu? Então, esse pagamento era rigorosíssimo na Bíblia, né? Bom, outra coisa que o Tobit diz, guarda-te de jamais fazer aos outros o que não quer que te fosse feito. Ora, é a mesma coisa que Jesus diz lá no Sermão da Montanha, a chamada regra de ouro. Jesus fala o contrário, faça para os outros o que você quer que os outros façam para você. O Tobias fala a mesma coisa no sentido inverso. Não faça para os outros aquilo que você não quer que as pessoas façam para você. Você não quer que as pessoas falem mal de você, então não fale mal dos outros. Você não quer que as pessoas fiquem julgando você, então não julgue os outros. A Bíblia chama isso de a regra de ouro, que Jesus fala lá e que o Tobit já colocava aqui. E ele termina dizendo o seguinte, está no capítulo 4 do livro, do versículo 6 até o versículo 23. Ele fala, bendize a Deus em todo o tempo. Ele começa falando do filho, né? Pensa sempre em Deus. Agora ele vai terminar dizendo, bendize a Deus em todo o tempo. Pede-lhe que dirija os teus passos. Está aí, gente, pedir a Deus que guie os nossos passos. De modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Ah, que coisa bonita, né? Bendizer a Deus, pedir que Deus guie os nossos passos e que tudo que a gente fizer, os nossos planos, estejam de acordo com a vontade de Deus. Estando de acordo com a vontade de Deus, a gente não vai fazer coisa errada, não vai fazer coisa pecaminosa. Vamos trabalhar, seja no comércio, seja na indústria, seja na escola, vamos trabalhar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E é isso que nos santifica, né? A Escola da Fé de hoje, estamos conversando sobre o livro de Tobit, e você já pode ver aí quanto ensinamento bonito traz esse livro, né? Esse livro de Tobit. Eu quero aproveitar aqui para mostrar alguns livros, que sempre é bom a gente ter os livros ajudando a nossa formação, né? Tobit fala do casamento, da fidelidade, não adulterar, não fornicar. Aqui tem um livro que aliás, foi o primeiro livro que eu escrevi na minha vida, Sereis uma só carne. Esse livro é uma preparação para o casamento e também para os casais.
como viver, né, a vida no casamento segundo a vontade de Deus. Um livro sobre a Eucaristia, né? O segredo da Sagrada Eucaristia. Esse livro, o que eu fiz aqui? Eu peguei 5 livros, uma coleção de um grande santo da igreja, devotíssimo da Eucaristia, né, chamado São Pedro Julião Eimar. E eu fiz uma síntese dos ensinamentos dele e coloquei aqui, né? É uma coisa, por isso que eu chamo de o segredo da Sagrada Eucaristia, porque muita gente não conhece a Eucaristia com profundidade. Então, São Pedro fala de coisas maravilhosas sobre a Eucaristia que muitas vezes a gente não tinha pensado. Bom, quero mostrar 2 livros que as pessoas me fazem muitas perguntas. Um sobre o purgatório. O que é o purgatório? E aqui eu coloco uma coisa muito interessante, está escrito aqui embaixo, é o Tratado do Purgatório, que foi escrita por uma santa que morreu em 1510, Santa Catarina de Gênova. Ela disse que ela viveu 2 anos de purgatório na Terra. E que aí ela escreveu um livro chamado O Tratado do Purgatório. E eu coloquei o tratado aqui. Eu peguei o tratado em espanhol, não é muito grande, e traduzi para o português e coloquei aqui no livro. Olha, explica para a gente muita coisa bonita sobre o purgatório. E depois, o que são as indulgências? Outra coisa que muita gente me pergunta. O Papa Paulo VI, em 1967, publicou o chamado Constituição Apostólica sobre as Indulgências. E ele explica tudo, estabeleceu um manual das indulgências com 70 orações de indulgenciados, eu coloquei todas elas aqui nesse livro. Então, vale a pena estudar toda essa questão. E mais um livro só que eu quero mostrar, que também eu recebo muitas perguntas sobre isso, sobre os sacramentos, os 7 sacramentos da igreja. Olha que coisa bonita, você está vendo aqui um cordeiro imolado, e desse cordeiro descem 7 veios de sangue. São os 7 sacramentos. Da onde que veio os 7 sacramentos para nós? Da cruz de Cristo, do Cristo crucificado. Por isso que os sacramentos são os canais da graça de Deus para a nossa salvação. Então, para entender os 7 sacramentos. Então aí você poderá entender a partir disso aí. Batismo, crisma, Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, matrimônio, né, e sacramento da ordem. Bom, vamos em frente com o nosso estudo aqui sobre o livro de Tobit, que ainda tem mais coisa para a gente ver. Eu falei que o Tobit tinha um amigo chamado Hagel, que tinha uma filha chamada Sara, que perdeu 7 maridos na noite do casamento. Bom, o Tobit depois ele enviou o filho dele à casa de um outro parente dele, aí não era um amigo, era um parente, chamado Gabael, para receber de volta um dinheiro que o Tobit tinha emprestado para ele. Bom, a mãe do Tobias, a Ana, chora pela partida do filho, preocupado com a viagem, e Tobit fervoroso diz para ela, não chores, nosso filho Tobias chegará são e salvo e voltará também são e salvo para a nossa companhia. Tu o verás com os teus olhos. Olha a fé do Tobit, né? Estou certo de que um bom anjo, olha que interessante, estou certo de que um bom anjo de Deus o acompanhará e disporá solicitamente tudo o que diz respeito, de modo que ele tenha alegria de voltar para nós. Fica tranquila, Ana, nosso filho vai voltar para nós. Bom, então diz aqui o capítulo 5 do livro, que ouvindo isso, a sua mãe cessou de chorar e ficou quieta. Bom, Tobias não sabia como chegar até esse amigo, esse parente chamado Gabael. Então Deus enviou o arcanjo Rafael para guiá-lo, sem que ele soubesse que era um anjo, que se apresentou com o nome de Azarias. E na viagem, o arcanjo Rafael orientou Tobias a se casar com Sara, a filha de Hagel, aquela que tinha perdido 7 maridos, né? E que morreu por causa daquele tal demônio Asmodeu, né? Bom, na viagem até a casa de Gabael, né,
eles foram pernoitar na casa de Ragel. Então ele ia até a casa de Gabael para receber o dinheiro, né, que o Tobias tinha emprestado. Mas aí eles pernoitaram no caminho, pernoitaram na casa do Ragel, que tinha a filha Sara. E o anjo Rafael falou para Tobias sobre a morte dos maridos de Sara. Diz para ele: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus do seu coração e do seu pensamento. Olha que ensinamento bonito. Olha que ensinamento bonito. E se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não tem entendimento sobre estes, o demônio tem poder. Quer dizer, aquele que se casa sem Deus, sem o temor de Deus, então, sobre esse, o demônio tem poder, né? Então, São Rafael diz a Tobias que se case com Sara, a filha de Ragel, que já tinha perdido 7 maridos na noite do casamento, e o orienta como ele deve proceder para não morrer na noite de núpcias, como os outros morreram. Ele fala para Tobias, né? Quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa, senão de orar juntos. Olha como é que quebra a força do demônio. 3 dias de oração, antes deles conviverem na intimidade. Na primeira noite, você vai queimar o fígado do peixe que tinha pego no caminho, e será posto em fuga o demônio. Nós não entendemos muito bem essa espiritualidade ligada a isso, mas para eles tinha um significado. Na segunda noite, serás admitido na sociedade dos santos patriarcas. E na terceira noite, você vai receber a bênção que vos dará filhos cheios de saúde. É um anjo, né? O anjo sabe o que ele está falando para Tobias, né? Então, 3 noites de oração, em cada noite vai receber uma bênção diferente. Na primeira noite, né, será posto em fuga o demônio, o tal Asmodeu. Na segunda noite, você vai ser inserido na sociedade dos chamados santos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né? E na terceira noite, você vai receber a bênção que vai dar para você filhos cheios de saúde. Olha que coisa bonita, né? E ele continua dizendo: Deus usa de sinais visíveis para mostrar as graças invisíveis, como a queima do fígado do peixe que tinha capturado na viagem. É interessante, por exemplo, Jesus usou saliva e barro, não é, para curar um cego. Passou, para nós pode não ter um sentido, mas para eles tinha um sentido. São sinais visíveis que Deus usa para manifestar o invisível. Bom, o encontro de Ragel com Tobias foi emocionante, né? E Tobias pede a Ragel sua filha Sara em casamento. E claro que o Ragel ficou temeroso do que fosse acontecer com ele, como já tinha acontecido com 7 noivos anteriores. Mas o arcanjo Rafael interveio e disse a Ragel: não temas dar-te tua filha, porque é deste piedoso servo de Deus que ela deve ser mulher. Por isso, nenhum dos outros pôde tocá-la. Olha que interessante, Deus guardou Sara para o Tobias, os desígnios de Deus. Então Ragel disse: não tenho mais dúvida de que Deus admitiu em sua presença minhas lágrimas. O Ragel também rezava muito, como Sara rezava, né? Estou persuadido de que ele vos fez vir à minha casa unicamente para que a minha filha desposasse um seu parente, segundo a lei de Moisés, porque Tobias era também parente de Ragel. E eles, de acordo com a lei de Moisés, queriam isso. Então Tobias fez tudo que o arcanjo ordenou. E o arcanjo Rafael tomou o demônio, prendeu-o no deserto do Alto Egito. Está escrito lá em Tobias, capítulo 8, versículo 3. O anjo
prende o demônio lá no deserto do Alto Egito. Bom, o que isso significa para nós? A ação dos anjos bons contra os anjos maus. Por isso que Deus recomenda muito que a gente ore aos anjos, o anjo da guarda, os arcanjos e a todos os anjos de modo geral. Né? Tá aí. É uma lição que já vem lá desde o Antigo Testamento. Bom, o Hagel chegou a chamar os criados dele, interessante, para cavar uma sepultura, porque ele achou que o Tobias fosse morrer também na noite de núpcias com a sua filha. Né? Porém, encontrando os dois vivos, no dia seguinte, ao amanhecer, mandou fechar a sepultura e fizeram festa louvando a Deus. Está aí. É uma história muito bonita que está aí. Né? Dá para fazer até um bom filme, né? Ou uma boa novela, né? Ao invés de fazer essas novelas sujas que tem por aí, né? Podia usar um enredo desse maravilhoso e fazer uma novela tão bonita, né? Bom, o Hagel, com sua mulher, louvaram o Senhor, dizendo, né? Está escrito no texto bíblico, nós te bendizemos, Senhor, Deus de Israel, porque não se realizou o que temíamos. Usaste conosco de vossa misericórdia, expulsando para longe de nós o inimigo que nos perseguia, e tivestes piedade de 2 filhos únicos. Né? O Tobias era filho único do Tobit e a Sara era filho único, né, do Hagel. Olha que bonito, como essas orações da Bíblia são assim cheias de, né, intensidade. E ela continua dizendo, fazei, ó Senhor, que eles vos bendigam sempre mais e vos ofereçam um sacrifício de louvor pela sua conservação, a fim de que todas as nações pagãs conheçam que vós sois o único Deus de toda a terra. Isso parece um pouco daquilo que Jesus fala lá no Sermão da Montanha, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, é mais ou menos o que essa oração da esposa de Hagel contém, né? Bom, então o Hagel deixou os dois partirem de volta para casa com a sua bênção, dando-lhes metade dos seus bens. Né? Ao despedir-se de Tobias, ele disse que o santo anjo do Senhor vos acompanhe pelo caminho e vos conduza são e salvos. Mal ele sabia que aquele jovem que acompanhava Tobias ali era um anjo, né? que adotou o nome de Azarias. Né? Bom, faço voto de que encontreis tudo em ordem em casa de vossos pais e que eu possa ver os vossos filhos antes de morrer. Bom, os pais beijaram a sua filha, deixaram ela partir com Tobit, recomendando-lhe que honrasse seus sogros, amasse o seu marido. Olha a recomendação de um pai para uma filha. Honra seus sogros, ame o seu marido, eduque bem a sua família e governe a sua casa, conservando-a, né, ela mesma irrepreensível. É bonito que a Bíblia ensina sobre a família, sobre educação, sobre o respeito, né? E aí o encontro de Tobias com seu pai e com a sua mãe, claro, foi emocionante. Aí é o capítulo 11 já do livro que conta isso. Tobit voltou a enxergar quando Tobias lhe passou nos olhos o tal fel do peixe, o mesmo fel do peixe que, quando ele queimou, o demônio foi, né, preso lá no deserto. Em seguida, eles quiseram gratificar o amigo, esse amigo, né, que tinha conduzido, né, que conduziu Tobias, mas São Rafael se revelou quem ele era. E antes, ele diz essas palavras. Veja que coisa bonita nessas palavras. Bendizei o Deus do céu e dai-lhe glória diante de todo ser vivente, porque ele usou de misericórdia para convosco. Então, bendize o Deus do céu, dê-lhe glória diante de todo ser vivente.
Se é bom conservar escondido o segredo do rei, é coisa louvável revelar e publicar as obras de Deus. É coisa louvável revelar e publicar as obras de Deus. Sabe, gente, é o que falta muito no mundo de hoje. Publicar, revelar as obras de Deus. Se a gente meditasse um pouco nas graças e bênçãos que Deus nos dá, sem cessar, a gente faria isso. A vida que a gente tem, a saúde que a gente tem, o emprego que tem, a casa que tem, tudo que a gente tem, né? Até o sabonete que você usa para te lavar é dom de Deus. A água que você bebe, a fruta que você come, você já reparou que beleza que é, né? Você pega uma banana e já vem embrulhada naturalmente. É só você desembrulhar com a mão e comer a fruta. Nenhum cientista do mundo faz um negócio desse. Você pega uma pocã, aquela deliciosa tangerina, né? Ela vem embrulhada. Com a mão você tira a casca e chupa aquela fruta deliciosa. Sabe, a gente precisava, em cada gomo daquele que você chupa, precisava dizer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom, continua o anjo dizendo, né? Boa coisa é a oração acompanhada de jejum e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque a esmola livra da morte. Ela paga, né, os pecados e faz encontrar misericórdia e a vida eterna. Aqueles, porém, que praticam a injustiça e o pecado são os próprios inimigos. Está aí. Esse é o livro de Tobias que eu queria mostrar a vocês hoje, né? Espero que tenha servido para a nossa edificação espiritual, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe, pedindo a bênção dos sacerdotes e diáconos que nos acompanhem, ok? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.